Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Esse é um dia muito importante para minha família. Minha querida esposa Cláudia Camilo completa mais um ano de vida. Cláudia, que Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo a bênção que você tem sido, tanto para a nossa vida enquanto casal, como mãe para os nossos filhos, como companheira de ministério. Que Deus te abençoe grandemente. O tema que estudaremos durante essa semana, na lição número 8, será planejamento para o sucesso. O texto base, Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A temática que vamos estudar durante essa semana é a temática do sucesso. Quando nós olhamos para o guia do professor, o auxiliar do professor, na página 94, encontramos aqui alguns princípios que servirão como norte, como base para o nosso estudo da semana. Em primeiro lugar, nós sabemos que lá em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 1, nos mostra que nós somos chamados para poder servir ao Senhor desde os dias da nossa mocidade, desde os primeiros anos de vida. Deveríamos ser ensinados a viver para o Senhor. E ao mesmo tempo, Eclesiastes 9, verso 10, nos mostra que todo o trabalho que vier à nossa mão para poder fazer, devemos fazer com toda a nossa dedicação, com toda a nossa força. Porque quando trabalhamos dessa forma, estamos trabalhando para o Senhor. E mais do que isso, Provérbios 14, versos 23, e ao mesmo tempo 2 Tessalonicenses 3:8, nos diz que Deus nos chama para podermos trabalhar com diligência, trabalharmos realmente com afinco, trabalharmos com comprometimento junto do Senhor. E além disso, nós precisamos buscar o conselho do Senhor em todas as coisas, que prometeu, na verdade o Senhor Deus prometeu que estaria conosco e que nos ajudaria a realizar todas as coisas. Provérbios 3, verso 5 nos mostra exatamente isso. O Senhor Deus nos chama para um comprometimento para que possamos entender o que Ele propôs para cada um de nós e ao mesmo tempo para podermos dizer: Senhor, eu entendi o teu chamado e eu me comprometo contigo. Eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Deus tem um planejamento para a vida de cada um de nós. É claro que somos livres para poder seguir o planejamento de Deus ou não, mas Ele tem um planejamento. Então, quando entendemos que Deus tem um planejamento e entendemos o que é que Ele espera de nós no caminho, somos chamados para poder trabalhar com diligência, entendendo que com comprometimento nós conseguiremos alcançar grandes coisas. Entretanto, lá em Provérbios 3, verso 6, nós também somos exortados a, em cada parte do caminho, desde o começo até o final das realizações que tivermos, devemos sempre buscar o conselho do Senhor, nas Escrituras Sagradas, através da oração. E quando nós trabalhamos dessa maneira, essa direção divina, ela vai nos ajudar em várias coisas, em vários aspectos do trabalho que vamos realizar. Mas uma das coisas que a Bíblia nos menciona, como por exemplo lá em Provérbios 19, verso 14, 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, é que o Senhor Deus, ele prepara sempre um cônjuge para poder nos ajudar a alcançar, tanto individualmente como também em família, aquilo que é o propósito de Deus para nós. É claro que existem pessoas que não recebem esse chamado. O apóstolo Paulo mostra claramente que tem pessoas que foram chamadas para poder viver uma vida em carreira solo. Mas o fato é que nem todo mundo passa por isso. A grande maioria recebe da parte do Senhor o benefício de poder ter um cônjuge, para que juntos consigam alcançar mais pelo Senhor Deus. Entretanto, apesar de podermos seguir ou sermos exortados a seguir todo o caminho que o Senhor Deus propôs para nós, em determinados momentos da vida, alguns reveses podem vir a acontecer, algumas situações, algumas tribulações podem ocorrer, por exemplo, dentro do casamento. Ao mesmo tempo, perda de bens. Vivemos num mundo completamente instável. Agora acabamos de visualizar naquela região da Turquia e da Síria um grande terremoto. Eu me lembro de um testemunho de uma mulher, uma brasileira que vive na Síria, ela mencionando: eu tinha uma vida muito estável, eu conseguia ter
uma boa casa, a minha casa era uma casa boa, viajava para vários países, tinha a possibilidade de poder ter um conforto, eu estava acima da média. Mas hoje, por causa do terremoto, a minha casa foi completamente destruída. Meus bens estavam todos lá. Eu hoje me tornei uma sem-teto, ela estava num abrigo que tinha sido improvisado. Portanto, nesse mundo de pecado e dor, às vezes perdas financeiras, perdas de bens podem ocorrer. Ou até mesmo perda da saúde. E ainda mais, morte de entes queridos. A Bíblia fala sobre isso, tanto em Eclesiastes 5, versos 13 e 14, Jó capítulo 2, versos 2 a 8. Tudo isso pode acontecer. E quando essas coisas acontecerem, mais do que nunca, nós também precisamos da direção do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele promete restaurar aquilo que nos foi roubado, aquilo que perdemos. Entretanto, nós precisamos entender também que apesar dessas promessas de restauração da parte do Senhor Deus, o Senhor quer muito mais em relação a isso. O Senhor, Ele quer o nosso sucesso, o nosso bem-estar no aspecto material, mas ao mesmo tempo, apesar de esse ser o sonho do Senhor, Ele também nos avisa que enquanto estivermos nesse mundo de pecado, dor e sofrimento, esse nosso conforto, nosso bem-estar, ele pode ser tirado a qualquer momento. Entretanto, existem alguns bens que Deus quer nos oferecer, como o contentamento em todas as coisas. Provérbios 15, verso 16 e 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 a 8, nos mostra exatamente isso. Independente das circunstâncias. Se estivermos com muito, estamos felizes, estamos contentes no Senhor. Se estivermos sem nada no Senhor, nós também podemos ter esse contentamento. E, ao mesmo tempo, devemos servir ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias. Independente de estarmos num momento melhor ou num momento pior. Porque o Senhor Deus, Ele promete que se nós confiarmos na sua providência, no tempo certo, Ele vai agir. Entretanto, quando nós olhamos para essas bênçãos, as bênçãos do contentamento, da alegria, nós percebemos que essas são as maiores bênçãos que Deus pode conceder a nós. Entretanto, o Senhor Deus, Ele espera ser honrado na nossa vida, quer passemos por momentos bons ou ruins. E aí eu volto aqui para o nosso guia de estudos de hoje e descubro aqui algumas coisas. Que às vezes a nossa definição de sucesso, ela é muito marcada por aquilo que é a definição de sucesso dentro de uma premissa que é estabelecida pelo nosso mundo materialista e consumista. Quem são aqueles que são abençoados pelo Senhor na perspectiva da nossa sociedade? São aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm uma boa saúde, que estão bem dentro do casamento, enfim, que tudo está dando certo. Bom, se eu olhar para a história de José e entender que José teve uma história de sucesso, se eu olhar para a última parte da história dele, quando ele acaba se tornando governador do Egito, se eu olhar só essa parte, eu vou dizer, você está certo. Mas quando eu olho para a história de José e percebo que para ele ser preparado para se tornar o governador do Egito e aprender a administrar tanto na prosperidade quanto também na adversidade, porque ele passaria por um processo de 7 anos de prosperidade, e ele tinha que saber administrar isso tudo para poder poupar para os 7 anos de fome que se abateriam sobre o país. Para que ele pudesse aprender isso tudo e deixar de ser um filho mimado na casa do seu pai, como Ellen White menciona no livro Patriarcas e Profetas, Deus, ele permitiu que alguns reveses viessem sobre a vida do José. Foi vendido como escravo para os irmãos. Ele passa a primeira etapa da sua vida como escravo na casa de Potifar, administrando na fartura. Mas depois ele vai passar 2 anos na prisão, administrando na escassez. E os princípios de administração que ele aprendeu, tanto na casa do Potifar como também na prisão, o ajudaram no momento em que ele se tornou governador. Porque ele sabia administrar tanto na prosperidade quanto também na adversidade. Mas quando nós olhamos para a história de João Batista, será que a gente pode dizer que a história de João Batista não foi uma história bem-sucedida? Porque João Batista foi escolhido para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Mas como é que terminou a sua história? Ele foi para a prisão e depois para a morte. Mas quando olhamos para a história de João, o Senhor Deus, ele vai dizer, não houve nenhum outro homem tão grande quanto João. Ele foi o maior de todos os que já viveram. Portanto, na perspectiva de Deus, ele teve sucesso. Apesar de, dentro dos moldes da nossa sociedade hoje,
nós não podemos dizer que ele teve sucesso. Nessa semana, nós vamos considerar a ideia de sucesso no contexto da mordomia básica e, ao mesmo tempo, dos princípios financeiros. Portanto, eu acredito que vai valer muito a pena nós analisarmos esses princípios nessa semana, para entendermos como sermos realmente pessoas bem-sucedidas na prosperidade e também na adversidade. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude nessa semana a entendermos esses princípios? Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela entendemos que o Senhor quer fazer de nós pessoas bem-sucedidas em todas as situações. Ajuda-nos a entender como viver isso. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?